Bendito sea Dios, nuestro Padre. Bendito seja Deus, o nosso Pai. Bendito sea Jesucristo, nuestro Señor. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Senhor. Y bendito el Espíritu Santo que nos revela todas estas cosas. E bendito seja o Espírito Santo que nos revela todas as coisas. Haremos una oración más al Señor. Oremos mais uma vez. Padre, estamos aquí en el nombre de tu precioso Hijo, Pai, estamos aqui no nome de Teu precioso Filho. dependiendo de ti, Nós dependemos de Ti, para entregar tu palabra y para recibirla. tanto para ministrar a Tua palavra como para recebê-la. Que tu nombre sea hoy glorificado. Senhor, que Teu nome seja glorificado. Queremos compartir tu palabra escondidos en ti. Queremos compartilhar a Tua palavra escondidos no Senhor. Alúmbranos, Señor, Ilumina-nos, Senhor, y socórrenos poderosamente. e manda socorro de forma poderosa. En el nombre de Jesús. Oramos em nome de Jesus. Amén. Amém. Filipenses capítulo 1, Filipenses capítulo 1, versículo 6, una palabra muy conocida por todos. o versículo 6 é uma palavra que todos nós conhecemos. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Hermanos, la Biblia es el libro de la mayor consolación que existe. A Bíblia, irmãos, é o livro de maior consolação que existe. Porque a pesar de que encontramos muchas tragedias, también encontramos una gran victoria. Ainda que vejamos na Bíblia muitas tragédias, encontramos também uma grande vitória. Y sabemos que la obra en nosotros no está acabada. E sabemos muito bem que a obra em nós ainda não concluiu. Hay algo que está muy claro, tenemos mucha certeza en un punto. Por um lado, temos grande certeza. En nosotros se inició una buena obra. Que em nós teve começo, teve início uma boa obra. También tenemos certeza que esa obra todavía no está concluida. Mas também temos certeza que essa obra ainda não terminou. En todos nosotros la obra está a medio camino. Em todos nós, a obra ainda está pela metade. Y es por esta razón que muchas veces pasamos por muchos dolores. E por essa razão, muitas vezes sofremos tanta dor. Porque como la obra no está concluida, muchas veces pueden aflorar las debilidades nuestras. Então, como essa obra ainda não está concluída, muitas vezes as nossas fraquezas, elas afloram, elas vêm à tona. Pero la palabra que hemos estado recibiendo trae un gran consuelo a nuestros corazones. Mas a palavra que temos recebido consola grandemente o nosso coração. Recibiendo la palabra de Jacob, Ao ouvirmos a palavra de Jacó, sobre Jacó, sobre Jacob, vemos que pasó por momentos durísimos en su vida. percebemos que ele passou por momentos muito difíceis em sua vida. A veces vemos la mano de Dios sobre su siervo en forma implacable. Às vezes percebemos que a mão do Senhor descia sobre o seu servo como de forma implacável. Mas a medida que la historia avanza, Mas à medida que a história dele avançou, nosotros también recibimos un profundo consuelo. também recebemos grande e profundo consolo. Porque todos nos sentimos de alguna manera identificados con la vida de ese siervo. Porque de um jeito ou de outro, todos nós nos identificamos com a vida desse servo de Deus, Jacó. Al final de sus días no podemos dejar de emocionarnos por el resultado. E ao contemplar o fim dos dias de Jacó, não podemos deixar de nos emocionar com o resultado. Porque vemos la preciosa obra del Señor. Porque é possível ver a preciosa obra que o Senhor realizou. Vemos el triunfo del Señor. Vemos o triunfo do Senhor, La perseverancia del a Señor. perseverança do Senhor Y el cumplimiento fiel de su promesa. e
o fiel cumprimento da sua promessa. Porque Dios le dijo a este hombre: Deus disse àquele homem: no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. eu não te deixarei até que eu conclua aquilo que eu prometi. Y esa palabra es para todos nosotros. E essa palavra aplica-se a todos nós. El Señor no nos dejará O Senhor não nos deixará hasta que se haya cumplido su propósito. até que seu propósito seja cumprido. ¿No es esto un gran consuelo para todos nosotros? Não é isso, porventura, um grande consolo para todos nós? Damos gracias al Señor por las Escrituras. Agradecemos ao Senhor pelas Escrituras. Aquí tenemos la historia completa de muchos hombres, Aqui temos a história completa de muitos homens. de hombres y mujeres que sirvieron al Señor. Homens e mulheres que serviram ao Senhor. Algunos en su extrema debilidad, Alguns extremamente fracos, pero con un final glorioso. mas todos tiveram um final glorioso. Como mencionábamos también a Ana, Ontem mencionamos Ana, una mujer tan adolorida, tan frágil, uma mulher tão cheia de dores e tão frágil. y cómo el Señor la pudo conducir su vida E vimos como o Senhor pôde conduzir a sua vida hasta una plena identificación con Dios el Padre, até haver uma plena identificação com Deus Pai. porque ella entregó a su propio hijo para Dios. Porque ela entregou seu próprio filho a Deus. Nosotros sabemos que el Padre entregó a su hijo por nosotros. Sabemos que o Pai entregou seu filho para nós. Qué identificación Que grande identificação entre esta sencilla mujer entre esta simples mulher con el corazón del Padre que está en los cielos. com o coração do Pai que está nos El céus. Padre dio a su hijo por nosotros, O Pai enviou seu filho por a nós, su hijo unigénito. o seu único filho. Y Ana, habiendo sido una mujer estéril, E Ana, tendo sido estéril, el primer fruto de su vientre, o primeiro fruto do seu ventre, fruto conseguido en la presencia del Señor, um fruto que ela conseguiu na presença do Senhor, ella lo rindió enteramente. ela o rendeu, entregou completamente. Ese día Ana fue llena del Espíritu Santo. Naquele dia, Ana foi cheia do Espírito Santo Terminó profetizando una de las profecías más hermosas de la Escritura. e terminou por profetizar uma das mais belas profecias na Bíblia. Menciona al Mesías en la última frase. Na última frase dessa profecia, ela faz menção do Messias. Y ese hijo Samuel que ella entregó E aquele filho, Samuel, que ela entregou, fue un poderoso instrumento de Dios en días de escasez de la palabra. ele foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus em dias em que faltava a palavra. Samuel ungió a David por rey. Samuel ungiu Davi como rei. Y el rey y David es el padre en un sentido de nuestro Señor Jesucristo. E em certo sentido, Davi é pai do Senhor Jesus Sí, Cristo. porque nuestro Señor Jesús es la raíz de David. O Senhor Jesus é a raiz de Davi. Y nuestro bendito Señor hoy está en el trono. O nosso bendito Senhor hoje está no trono. La raíz de David está como sumo sacerdote intercediendo por A nosotros. raiz de Davi está como sumo sacerdote intercedendo por nós. Y ese mismo David fue ungido por el hijo de Ana. E esse mesmo Davi foi ungido pelo filho de Ana. Jamás imaginó esta humilde mujer Nunca poderia se imaginar que essa mulher tão humilde, su oración y que la respuesta a su oración tendría una trascendencia eterna. nunca seria imaginado as consequências da oração daquela mulher. La humanidad entera fue bendecida con la oración de esa mujer. Toda a humanidade foi abençoada pela oração daquela mulher. Hermano, nosotros no sabemos las consecuencias gloriosas que puede tener Irmãos, não sabemos quais são as consequências gloriosas que podem haver si nuestra consagración es auténtica y profunda. se a nossa consagração for autêntica e ela for profunda. Pero el Señor está trabajando con la iglesia Mas o Senhor trabalha com sua igreja. y la iglesia tiene la palabra profética más segura. E a igreja tem a palavra profética mais firme, mais segura. Y el Señor está trabajando firmemente en nosotros E o Senhor continua trabalhando firmemente conosco
para quitar de en medio todos los tropiezos del alma humana, para remover da nossa alma tudo aquilo que é um tropeço a Ele, para que esa profecía pueda surgir poderosamente. para que a profecia, o seu cumprimento possa surgir de forma poderosa. Este mundo todavía no ha conocido Este mundo ainda não conhece el testimonio del Señor como debe ser conocido. o testemunho do Senhor como deve ser conhecido. Hay algo por delante en el propósito del Señor. Há algo que ainda está diante de nós, que ainda não foi cumprido no propósito de Deus conosco, Es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. que é a manifestação da glória dos filhos de Deus. Y esa gloria es la gloria de Dios que hemos visto en la faz de Jesucristo. E essa glória é a glória de Deus que contemplamos no rosto, na face de Jesus Cristo. No es la gloria nuestra, Não é nossa glória, es la gloria de Él, é a glória dele, reflejada a través de nosotros. que se reflete por meio de nós. Y este mundo no tendrá excusa alguna en el día del juicio final, E no dia do juízo final, este mundo não terá qualquer desculpa, porque el Señor está levantando poderosamente su testimonio. porque o Senhor levanta com poder o seu testemunho. Y para esto nos ha escogido a ti y a mí, a Pra- nosotros. e para este propósito, Ele escolheu a você, a mim, a todos nós. Hay consolación en las Escrituras. Há consolação, grande consolação nas Escrituras. Vamos a tocar una palabra de Marcos 3, 13 al 17. Leremos uma palavra no Evangelho de Marcos, capítulo 10, 3. do versículo 13. Não, 3, perdão, irmão. Marcos, capítulo 3, Marcos 3, versículos 13 a 17. Por favor, lee. Leremos em português, Marcos 3, a partir do versículo 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Eis os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, até aí. El Señor llamó a estos hombres para que estuviesen con Él. O Senhor chamou esses homens para estarem com Ele. Algunos de ellos eran pescadores. Alguns deles eram pescadores. Y en su llamamiento el Señor les dijo: venid a mí y yo os haré pescadores de hombres. E quando o Senhor os chamou, Ele disse: Vinde a mim e eu os farei pescadores de homens. Ustedes son una cosa, pero yo haré de ustedes que sean otra cosa. Vocês são uma coisa, eu farei de vocês outra coisa. Eso es lo que el Señor ha estado haciendo con nosotros. É isso que o Senhor tem feito conosco. Nosotros éramos una cosa, Nós éramos uma coisa, pero el Señor está haciendo otra cosa. mas o Senhor está fazendo outra coisa. Sabemos por su palabra que este es un proceso muchas veces doloroso, Sabemos pela sua palavra que esse processo, muitas vezes, pero nuestra consolación é cheio de dor, é penoso, mas a nossa consolação es que la transformación tendrá un fruto maravilloso. é que a transformação resultará num maravilhoso fruto. La primera acción de los discípulos es que vinieron a estar con el Señor. E a primeira reação dos discípulos é que foram estar com o Senhor. Cualquier transformación que ellos recibieran depende de esto, de estar con el Señor. Qualquer transformação que eles viessem a sofrer dependia desta ação, de estar com o Senhor. Ellos eran hombres extremadamente deformes, Eles eram como que homens deformados, igual que nosotros. como nós. Había que hacer algo para transformarlos. E algo precisava ser feito para que fossem transformados. Algo tuvo que acontecer con ellos. Algo teve que ocorrer com eles. Pero estando con el Señor, algo iba a ocurrir con ellos. Mas, desde que eles estivessem com o Senhor, algo ocorreria.
Muchos hemos aprendido o enseñado acerca de Simón Pedro. Nós já aprendemos e ensinamos muito a respeito de Simão Pedro. Quisiera enfocarnos en Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Mas nós gostaríamos agora de considerar Tiago e João, filhos de Zebedeu. Solamente a ellos el Señor les agrega un apellido, un sobrenombre. A eles o Senhor dá como que um apelido, Boanerges. Boanerges, Esto es hijos del trueno. que quer dizer filhos do trovão. Todas las personas que tienen un sobrenombre Todos aqueles que têm um apelido es por causa de una característica que se destaca en sus vidas. provavelmente porque tem alguma característica que destaca neles. Si una persona es muy delgada, le dirán el flaco. Se alguém é magrinho, né, alguém chama eles de o magro. Y si alguien está demasiado cuerpo, le podrán decir el gordo. E se alguém é mais robusto, alguém pode chamar, isso é o gordo, né? Pero a estos hombres se les llamó hijos del trueno. Mas a esses homens o nome foi dado filhos do trovão. No conocemos ningún trueno suave. Nós não conhecemos nenhum trovão gentil. Todos los truenos asustan. Todos os trovões nos assustam. Es probable que estos hombres asustaran con la sola mirada. É possível que esses homens transmitissem medo só com o olhar. Si hubiese un lugar donde hay gente reunida, Se considerarmos um lugar onde as pessoas estiverem reunidas, la presencia de estos dos hombres debe haber alterado cualquier ambiente. eu imagino que quando esses dois se fizessem presentes, eles alteravam esse ambiente. Y muchos deben haber tenido temor de ellos. E muitos talvez tivessem até medo deles. ¿Qué va a pasar ahora? E agora? Han llegado los hijos del trueno. O que vai acontecer? Chegaram os filhos do trovão. Pero no solo ellos son hijos del trueno. Mas não apenas eles são filhos do trovão. Nosotros también somos hijos del trueno. Também nós somos filhos do trovão. Es probable que muchos de ustedes o de nosotros tengamos un carácter aparentemente apacible. Alguns de nós talvez tenham um caráter que aparenta ser tranquilo, Mas ante el más mínimo estímulo, mas tão logo que haja algum tipo de estímulo, es muy probable é muito provável que en aquella hermana o hermano tan pacífico en la apariencia que aquela irmã, aquele irmão tão pacífico na sua aparência, aparezca un trueno que asusta. de repente troveje de tal forma a assustar. Creo que esa analogía no necesita mucha explicación. Eu acho que não tem que explicar muito isso não, né? Solo vamos a mencionar una oportunidad en que aparecen estos hijos del trueno. Gostaríamos de mencionar apenas um momento em que esses filhos do trovão aparecem. Cuando el Señor se acercaba a Jerusalén, debía pasar por Samaria. O Senhor ia em direção a Jerusalém e precisava passar pela Samaria. Pero los samaritanos se negaron a permitir que el Señor pasara por medio de ellos. Mas os samaritanos não permitiram que o Senhor passasse por ali. Y estos pacíficos Juan y Zebedeo E estes pacíficos João e Tiago, consultaron al Señor. eles perguntaram ao Senhor: ¿Quieres, Señor, Senhor, que hagamos como Elías y fuego descienda y los consuma? vocês querem que façamos igual Elias e pedir que fogo do céu desça para consumi-los? Si hubiese dependido de estos hombres, Ai, se dependesse daqueles dois pobres samaritanos. samaritanos. Pero el Señor está ahí con su preciosa palabra. Mas o Senhor, Ele chega com a sua preciosa palavra Ustedes no saben de qué espíritu son, e diz: vocês não sabeis de que espírito sois, porque el Hijo del Hombre no vino a perder las almas, sino a salvarlas. porque o Filho do Homem não veio para salvar as almas. Gracias al Señor, estos hombres tuvieron un muy buen maestro.
Esses homens, graças a Deus, tiveram um excelente mestre, pero ellos eran hombres vengativos. mas eles eram vingativos. Hermano, esto es verdad. Isso é verdade, irmãos. El Señor no escogió al más pacífico, O Senhor não escolheu os mais no pacíficos. escogió a los hombres más amables. Ele não escolheu os mais Y amáveis. podemos agregar la lista. E nós podemos aumentar essa lista. No escogió a los más santos, Ele não escolheu os mais santos, a los más puros, aos mais puros, a los que tienen la excelente moralidad, la mejor. aos que têm talvez uma excelente moral. La violencia de estos hombres no fue un tropiezo para que fuesen escogidos. O fato deles terem sido tão violentos não foi um tropeço para o Senhor os escolher. Y esa misma frase le podemos poner todos los pecados que queramos. E nessa frase nós podemos incluir todos os pecados que a gente deseje. Todas las características negativas del hombre, agreguemos a esa lista. Todas as características negativas, ruins do homem, nós podemos acrescentar a essa lista. Ninguna de esas características negativas fue un obstáculo Nenhuma das nossas características ruins, negativas, foram obstáculo para para o que el Senhor. Señor te llamara a ti y me llamara a mí. Para que o Senhor escolhesse você e escolhesse a mim. No hay hombre alguno o mujer en esta asamblea, Não há nenhum homem nem mulher nesta Assembleia, o en todos los redimidos del Señor en toda la historia, ou em todos os redimidos pelo Senhor em toda a história, que el Señor haya mirado para ellos que o Senhor tenha contemplado y que hubiese dicho, no, este no. e que ele olhou e falou assim: ah, não, esse não. Bendito el Señor que no hace acepción de personas. Bendito o Senhor que não faz acepção de pessoas. Pero estos hombres no solo eran soberbios y vengativos, Esses homens não eram apenas soberbos, orgulhosos, vingativos. en el Evangelio de Marcos capítulo 10, Agora sim, Marcos capítulo 10, versículo 35 versículo 35 hasta el 45, até o 45. por favor atendamos este pasaje largo porque es muy importante. Por favor, vamos prestar atenção a essa longa passagem porque é muito importante. Y aquí aparecen varias de las otras características ruines de estos hombres. E aqui aparecem muitas das outras características ruins destes homens. Marcos 10, 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: Que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentemos à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse quem vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Aquí están los hijos del trueno. Aqui estão aqueles filhos do trovão. Algo habían oído del reino del Señor. Eles tinham ouvido alguma coisa a respeito do reino do Senhor. Ellos se imaginaban que el Señor tomaría el reino inmediatamente. E eles imaginavam que o Senhor tomaria posse daquele reino imediatamente. Ellos habían visto al Señor calmar la tempestad del mar. Eles haviam visto o Senhor acalmar a tempestade no mar. El Señor había hecho milagros a multitudes de personas. O Senhor havia feito milagres entre as pessoas. El Señor había expulsado muchos demonios. O Senhor expeliu muitos demônios. Y el Señor había respondido con autoridad a los religiosos, a los fariseos. Assim como respondeu com autoridade aos fariseus, aquelas autoridades religiosas.
Más aún, habían visto al Señor transfigurado en el monte. Além disso, haviam contemplado o Senhor transfigurado no monte. Seguramente basados en lo que veían objetivamente en el Señor. E tomando por base aquilo que eles contemplaram objetivamente no Senhor. Se imaginaron que llegar a Jerusalén era una manifestación inmediata del reino de Dios. Eles imaginaram que o Senhor, ao chegar em Jerusalém, haveria uma manifestação imediata do reino do Senhor. Entonces ellos se apuraron a ocupar los primeros puestos. Aí eles correram para ocupar os primeiros lugares. Los hijos del trueno no aceptarían un lugar secundario. Aqueles filhos do trovão não ficariam satisfeitos com o segundo lugar. Si el Señor Jesús iba a ser el rey, ellos serían los primeros ministros. Então, se o Senhor Jesus Cristo fosse ser rei, tudo bem, desde que nós sejamos os primeiros ministros. O tal vez los consejeros del rey. Ou quem sabe, os conselheiros do rei. Ellos eran ambiciosos de poder. Eles estão cheios de ambição por poder. Eran los hijos del trueno que querían seguir dominando a sus semejantes. Eram os filhos do trovão que desejavam continuar a dominar sobre os seus semelhantes. Cómo anhelaban tener autoridad y gloria. Ou eles desejavam tanto ter autoridade, ter glória. Y no les importó dividir a sus hermanos. E isso, eles não importaram que os seus irmãos se dividissem. Los otros discípulos se enojaron cuando supieron esto. E os outros discípulos, quando souberam disso, ficaram zangados. Ellos no tenían la menor intención de trabajar en equipo. Porque aqueles dois não tinham qualquer intenção em trabalhar com uma equipe. Veían al resto de los discípulos como sus inmediatos servidores. Então eles acabavam olhando para os demais discípulos como seus servos. Qué característica dominante. Eles tinham essa característica de domínio. Hermano, esto no es solo Juan y Jacobo. Agora, isso não é apenas Tiago e João. Estos somos nosotros. Somos nós também. Este es el Jacob que llevamos dentro. Esse aqui é o Tiago que levamos lá dentro de nós. Sin embargo, el Señor no cambió de opinión respecto a ellos. Agora, o Senhor, depois desse evento, ele não mudou de opinião com respeito a eles. Él no pensó que se habría equivocado en escoger estos hombres. Ele não achou que ele tivesse cometido um erro na hora de escolhê-los. Con toda serenidad responde conforme a la necesidad de ellos. Mas com toda tranquilidade, ele deu uma resposta de acordo com a necessidade daqueles dois. Parece que podemos imaginar al Señor mirando fijamente a los ojos de ellos. Podemos imaginar o Senhor olhando dentro dos olhos dos dois. En esa mirada del Señor debe haber habido una autoridad inmensa. E nesse olhar do Senhor havia grande autoridade. Creo que ellos vieron los ojos del Señor. Acredito que eles tenham contemplado, visto os olhos do Senhor. Y ya supieron la respuesta. E eles já sabiam a resposta. Así es que empezaron a esperar las palabras. E aí começaram a aguardar pelas palavras. No sabéis lo que pedís. E ele disse: não sabeis o que pedis. Voy a decirlo de nuevo. Vou dizer isso mais uma vez. No sabéis lo que pedís. Não sabeis o que pedis. Anteriormente les había dicho, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Anteriormente o Senhor já havia dito a eles: vós não sabeis de que espírito sois. Tampoco saben lo que piden. E vocês também não sabem o que estão pedindo. Qué golpe para ellos. Que grande golpe. Hermano, esto es muy cercano a nuestra experiencia. Irmãos, isso é muito próximo à nossa própria experiência. A mí muchas veces me han dicho, hermano, estás equivocado. A mim muitas vezes me disseram: irmão, você está errado. Y pocas veces recuerdo que eso haya sido agradable para mí. E eu não lembro dessas coisas terem sido agradáveis a mim. El Señor ha utilizado diversos medios E o Senhor já utilizou várias formas, vários meios para mostrar mi equivocación. para mostrar o meu erro. Permita el Señor que podamos tener un corazón humilde, Possamos, pelo Senhor, ter um coração humilde. porque nosotros necesitamos aprender del Señor. Porque precisamos aprender do Senhor. El Señor va a exponer nuestros errores, O Senhor trará, exporá os nossos erros. va a exponer nuestra soberbia, Ele exporá a nossa va a soberba exponer nuestra ambición, e a nossa ambição. pero habrá una palabra que nos dirá, estás equivocado. Agora, às vezes uma palavra, esse estás errado,
entonces tú serás probado. É nesse momento que você será provado. El Señor utilizó muchas veces palabras muy negativas para los discípulos. Muitas vezes o Senhor usou palavras muito fortes, até negativas para com os discípulos. Bien recordamos lo que se le dijo a Pedro. Lembre do que ele disse a Pedro: Apártate de mí, Satanás. arreda Satanás, para trás de mim, Satanás. Qué palabras duras. Que palavra dura. Y cuando muchos discípulos le volvieron las espaldas al Señor, E quando muitos discípulos abandonaram o Senhor, el Señor llamó a los suyos para decirles si es que ellos también querían irse. então o Senhor chamou os seus discípulos e disse: não quereis vós também retirar-vos? Aún esa palabra podría resultar dura para los discípulos. E para esses discípulos talvez essa palavra soasse tão dura. Pero aquel fue un momento muy lindo en el caso de Pedro. Mas no caso de Pedro, aquele momento foi muito bonito, muito lindo. Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? Então Pedro disse: Senhor, mas para quem iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. A pesar de que el Señor estaba tratando con el carácter de estos hombres, Apesar de que o Senhor tratava com o caráter daqueles homens, a pesar de que el Señor corregía sus palabras y sus actitudes, ainda que o Senhor estivesse corrigindo suas palavras, as suas atitudes, ellos no se fueron. eles não foram embora. Ellos no abandonaron al Señor. Não abandonaram o Senhor, Había algo en esa mirada de Cristo que seducía sus corazones. mas havia alguma coisa no olhar de Cristo que como que seduzia aqueles homens. Y algo pasaba en sus corazones cada vez que oían las palabras del Señor. Toda vez que eles ouviam as palavras do Senhor, algo acontecia em seu coração. Es probable que Pedro ni entendió lo que dijo, Eu acho que Pedro talvez nem tivesse entendido o que o Senhor disse. pero él dijo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Mas ele respondeu: Senhor, tu tens as palavras de vida eterna. Las palabras del Señor capturaron el corazón de estos hombres E as palavras do Senhor capturou o coração daqueles homens. y le siguieron donde quiera que él iba. E eles o seguiram por onde quer que fosse. A pesar de las duras reprensiones, Mesmo em face àquelas duras repreensões, no abandonaron a su Señor. eles não abandonaram o seu Senhor. A veces era difícil seguirle, Às vezes é difícil seguir, pero ellos sabían que no podían apartarse de su maestro. mas eles sabiam que não poderiam afastar-se do seu mestre. Hermano, ¿acaso no te ha ocurrido eso a ti y a mí? Irmãos, não é essa a nossa experiência tantas vezes, a você e a mim? ¿Quién de nosotros no ha tenido experiencias duras en su carrera cristiana? Quem de nós não teve alguma dura experiência na sua trajetória cristã? ¿Cuántos de nosotros no hemos pensado en abandonar la carrera? Quantos nós já não pensamos ou cogitamos abandonar a carreira Y es cristã? posible que alguno de ustedes se haya ido alguna vez o haya pretendido alejarse del Señor. Talvez alguns de vocês tenham até considerado firmemente se afastar, Pero no pudiste permanecer mucho tiempo lejos. mas você não conseguiu ficar muito tempo longe. Las palabras del Señor siguieron trabajando dentro de ti Porque as palavras do Senhor continuaram operando em você, hasta que el Señor te trajo de vuelta. até aquele ponto em que o Senhor te trouxe de volta. Gracias al Señor por todos los que han regresado a la fe. Graças ao Senhor por todos aqueles que voltaram à fé. Si alguno de ustedes está pensando en abandonar el camino, Se algum de vocês está ainda cogitando abandonar esse caminho, habrá una palabra que te ayudará a permanecer. haverá alguma palavra que te ajudará a permanecer. En este pasaje que hemos leído de Marcos 10, Nesta passagem que acabamos de ler, Marcos capítulo 10, el Señor establece un principio de suprema importancia. o Senhor estabelece um princípio de grande importância. Este punto era imposible de no aprenderlo. E esse ponto não tem como não aprender, é impossível não aprender esse ponto. El Señor dice que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O Senhor disse: aquele que quiser ser grande dentre vós será o vosso servo, será quem vos sirva. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. E quem quiser ser o primeiro entre vós será servo de todos. Notemos un detalle de extrema importancia. Observe um detalhe que é muito importante. El Señor no está diciendo que no seas grande.
O Senhor não diz que você não será grande. Tampoco dice que no sea el primero. Ele também não diz que você não será o primeiro. Poniendo en un plano distinto el hecho de que el Señor sea el primero, Claro que o Senhor é sempre o primeiro. sin embargo, entre los discípulos existe la posibilidad de que algunos ocupen lugares de mayor relevancia. Mas dentre os discípulos é possível que alguns tenham uma posição de maior relevância. Podríamos decir que el Señor no está matando los sueños de los discípulos, De certa forma, o Senhor não está matando, abafando o sonho dos discípulos, pero está cambiando radicalmente el paradigma de cómo alcanzar esos objetivos. mas Ele radicalmente mudou o paradigma de como chegar a essa posição. No es simplemente por pedir o buscarlo como un favor. Não se trata de pedir ou buscar isso como se fosse um favor que o Senhor concederá. Y menos aún es imponiendo una autoridad a la fuerza. E muito menos impondo autoridade à força. De ninguna manera será como los gobernantes de la tierra. Jamais será como os governadores dos povos. No podrán nunca enseñorearse de las personas. Aqueles discípulos não poderiam se tornar senhores das pessoas. Sin embargo, la forma de hacerlo Mas a maneira de fazê-lo será transformándose en siervo de todos. seria eles se transformarem em servos de todos. El que quiera ser el primero debe partir siendo el último. Aquele que desejar ser o primeiro começa sendo o último. Recordemos las palabras que hemos recibido en estos días. Vamos lembrar das palavras que ouvimos esses dias. La voluntad del Señor es la fructificación de su pueblo. A vontade de Deus é que seu povo seja frutífero. El Señor no está pensando que tu vida y la mía lleguen solo hasta un cierto punto. O Senhor não imagina que a sua vida e a minha vida cheguem só até um certo limite. La promesa de Dios para Jacob fue bendecirlo, prosperarlo, hacerlo fructificar grandemente. A palavra do Senhor para Jacó foi abençoá-lo e fazê-lo frutífero grandemente. Y entendemos claramente las palabras del Señor. E entendemos com clareza as palavras do Senhor. El Señor quiere que nosotros demos fruto, O Senhor quer que nós produzamos fruto que demos más fruto e que produzamos mais fruto y que demos mucho fruto e demos muito fruto, para que el Padre sea glorificado. para que o Pai seja glorificado. El Señor se propuso eso en su corazón O Senhor propôs isso em seu coração y el Señor conseguirá ese objetivo e o Senhor conseguirá, Ele alcançará esse objetivo, independiente de las deformidades nuestras. independente das nossas deformidades. El Señor se ha propuesto hacer de ti y de mí hombres fructíferos. O Senhor propôs em seu coração fazer de você e de mim uma pessoa frutífera. Hermano, y en el sentido corporativo, E também, irmãos, no sentido corporativo, la iglesia no quedará a medio camino. a igreja não ficará pelas metades. Ya está escrito su destino. Seu destino já está escrito. No existirá algo así como una media gloria. Não existirá algo que possamos chamar de meia glória. El Señor se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa, Porque o Senhor apresentará a si mesmo uma igreja gloriosa, llena de frutos. cheia de frutos. A mi padre le gustaba plantar árboles. Meu pai gostava de plantar árvores Y él le gustaba plantar árboles frutales. e gostava de plantar árvores que davam frutos. Y para que estos árboles diesen fruto, muchas veces debía podarlos sin misericordia. E às vezes, para que eles pudessem chegar a ponto de frutificar, precisavam ser podados sem misericórdia. Yo como niño yo podía observar lo que mi padre hacía. Então, como criança, eu podia observar o que meu pai fazia e dizia. Y alguna vez me pareció que él fue demasiado cruel con el pobre árbol. E às vezes eu achava até que ele foi meio cruel com aquela árvore. Pero hay una escena que nunca he olvidado de mi niñez. Mas na minha infância tem uma cena da qual eu não vou esquecer. Que un árbol que estaba más o menos de esta altura, Havia uma árvore mais ou menos dessa altura él lo cortó y lo dejó a esa altura. e ele podou aquela árvore e ela ficou desse tamanho.
es como si el árbol hubiese desaparecido. É como se aquela árvore tivesse desaparecido. Y él puso un injerto, unas púas. Aí ele fez um enxerto. Y en muy poco tiempo, E em pouco tempo, para sorpresa de toda la familia, para a surpresa de toda a família, ese manzano dio una y tremenda manzana. aquele pé de maçã deu uma maçã gigante. Hay una palabra en español que prefiero no decirla, É uma palavra em espanhol que ele prefere não dizer. porque de un idioma a otro uno puede correr muchos riesgos. Sabe lá como que isso sai no português. Solo voy a decir que él estaba extremadamente orgulloso con su árbol Mas eu vou dizer o seguinte, ele estava muito feliz com aquela árvore. y no permitió que nadie tocase el fruto, E porque era para él. ele não permitiu que ninguém pusesse a mão naquela maçã, porque aquele fruto era para ele. Fue duro para el pobre arbolito. Foi difícil para el tratamiento que padre hizo. aquele trato, aquela poda, foi muito difícil para aquela árvore. Pero el resultado fue el fruto que hubo. Mas o resultado foi aquele grande fruto. Volvamos a la palabra. Voltemos à palavra. Estas palabras del Señor están podando una actitud de los discípulos. Essa palavra que o Senhor deu aos discípulos estava como que podando as suas atitudes. Sí. Y luego, en el versículo 45, E no versículo 45, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Este es otro asunto que cautivó profundamente la vida de estos discípulos. Esse é outro assunto que cativou de maneira muito profunda a vida dos discípulos. La palabra de su maestro era una palabra creíble. A palavra do seu mestre é uma palavra que podia ser crida. Todo lo que el Señor decía se cumplía. Tudo que o Senhor proferia, dizia, se cumpria. Entonces sus palabras estaban llenas de autoridad. As suas palavras eram cheias de autoridade. No solo el Señor les da un buen consejo a los discípulos, Não apenas o Senhor lhes deu um bom conselho. no son consejos de humildad, Não são apenas conselhos a respeito de humildade, sino Él mismo demuestra que se pone en el último lugar. mas Ele mesmo, Ele demonstrou que Ele assumiu o último lugar. Realmente Él vino para servir Ele de fato veio para servir y para dar su vida en rescate por e muchos. para dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos a ver un hecho que está en el Evangelio de Juan. Vamos observar um fato no Evangelho de João. Evangelio de Juan capítulo 13. No Evangelho de João, no capítulo 13, Creo que todos nosotros deberíamos estar familiarizados con lo que acontece en este capítulo 13. acho que todos nós estamos familiarizados com o fato relatado no capítulo 13. Así es que vamos a pasar rápido por esta enseñanza. Então vamos passar por isso rapidamente. En el versículo 1 dice que el Señor amó a sus discípulos hasta el fin. No primeiro versículo, lemos que o Senhor, tendo amado os seus discípulos, amou-os até o fim. Les amó sin importar sus deformidades. Ou seja, Ele amou os seus discípulos sem levar em conta as deformidades deles. El Señor amó a los hijos del trueno. O Senhor amou os filhos do trovão. Amó a sus discípulos a pesar de la cobardía que Él sabía que tenían. Ele amou aqueles discípulos que Ele sabia serem covardes. Recordemos que el Señor no tuvo ninguna sorpresa acerca de las actitudes de sus discípulos. Lembre-se que o Senhor jamais ficou surpreso com as atitudes de seus discípulos. El Señor conocía las cosas antes que ocurriesen, Antes que as coisas ocorressem, o Senhor já as conhecia. pero ninguna de esas cosas fue obstáculo para que el Señor les amara. E contudo, nenhuma dessas coisas, nenhum desses eventos foram obstáculos ao amor do Senhor. El Señor sabía que Judas le traicionaría. O Senhor sabia que Judas haveria de traí-lo. El Señor sabía que Pedro le negaría. Também sabia que Pedro o negaria. Pero Él no seleccionó el amor para los discípulos. Mas Ele não selecionou o amor aos discípulos. Los amó y los amó hasta el fin. Ele os amou e os amou até as últimas Cualquiera sea el consequências. estado de tu vida en este momento, hermano. Qualquer que seja o estado da sua própria vida, irmão. Todos tenemos una obra a medio camino. Todos nós estamos em construção.
Todavía no hemos sido perfeccionados. Ainda não fomos completos, aperfeiçoados. Y muchas veces la acusación de Satanás sobre nuestra mente E muitas vezes a acusação de Satanás sobre a nossa mente. dice, tú no sirves para esto. Ele diz, olha, você não presta para isto. Tú no deberías seguir en este Você camino. não deveria seguir esse caminho. Tú eres un tropiezo en la iglesia. Você é um tropeço na igreja. Tu matrimonio va a fracasar. E o teu casamento vai fracassar. Sin embargo, hermanos, aquí tenemos un gran consuelo. Aqui temos um grande conforto, consolo. Cualquiera sea la medida espiritual que tú tienes hoy, Qualquer que seja a medida espiritual que você tenha hoje, con una medida pequeña o una medida más desarrollada, seja uma pequena medida, alguma coisa um pouco mais desenvolvida, con todos los fracasos acumulados en tu vida com todos os fracassos que você acumula em sua vida y con todas las debilidades que todavía están en tu e com corazón, todas as fraquezas que você ainda contempla em seu coração, el Señor te sigue amando. o Senhor ainda te ama. Esto cautiva mi corazón, E isso cativa o meu coração. porque constantemente estamos siendo bombardeados Constantemente somos bombardeados por nuestra propia alma, pela nossa própria alma, por las insatisfacciones propias del alma. pelas próprias insatisfações que existem em nossa alma. ¿Cuántas veces nos parece que este camino no es posible de seguir? E muitas vezes imaginamos que esse caminho não dá para trilhar, Pero esta palabra es un rayo de luz para nosotros. mas essa palavra é como um raio de luz que vem sobre En el nós. estado en que tú y yo nos encontramos, el Señor nos sigue amando. O Senhor nos ama no estado em que você e eu nos encontramos. Versículo 3. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Esta palabra es muy útil para nosotros. Essa palavra é muito útil para nós. Los discípulos no podían saber todo lo que estaba pasando en el corazón del Señor, Os discípulos não tinham como compreender tudo o que se passava no coração do Senhor. porque esta descripción que Juan pone en este versículo Porque essa descrição que João faz deste versículo era un sentimiento íntimo del Señor. diz respeito a um sentimento íntimo do Senhor. Esto era algo invisible, pero que estaba dentro del corazón del Señor. No son palabras, É alguma coisa invisível, estava no coração do Senhor, não eram palavras. pero qué útil es para nosotros entender mejor esta palabra. Mas para nós são muito úteis para entendermos esse texto. El hombre de Nazaret, Jesucristo hombre, O homem de Nazaré, Jesus Cristo, homem, tenía plena conciencia que había venido desde la eternidad, ele tinha plena consciência que havia vindo da eternidade, que Él era la casa del Padre, como hemos oído, que ele era a casa do Pai, como temos ouvido. ¿sí? Que Él era el heredero de todas las cosas Ele é o herdeiro de todas as y coisas que Él reinaría por los siglos de los e siglos, de que ele reinará pelos séculos dos séculos. que Él sometería a todos sus enemigos y los pondría por estrado de sus pies. Ele venceria todos os seus inimigos e os colocaria por estrado dos seus pés. Esta persona, hermano, siendo como es, ¿no debería todo el mundo arrodillarse delante de Él? Sendo assim, não é de se esperar que todos se prostrassem de joelhos diante dele. Teniendo el Señor esta grandeza, ¿no debió haberle dicho a los discípulos, es el día que ustedes se arrodillen y me adoren? Sendo o que o Senhor é, não faria sentido o Senhor dizer a seus discípulos: prostrem-se e adorem-me. Sin embargo, el Señor hace algo que los discípulos no esperaban. Mas o Senhor fez algo pelo qual os discípulos não esperavam. Sin hablar palabra alguna, Sem pronunciar uma única palavra, se levanta de la cena, ele se levantou da ceia, se quita su manto ele se despojou, y tomando una toalla se la ciñe. ele tomou uma toalha e cingiu-se com ela. Y en silencio, E em silêncio, ¿podemos imaginar un poco la escena? imagine essa cena. Pensemos en los pensamientos de los discípulos. Considere os pensamentos que passavam pela mente dos discípulos. ¿Qué va a hacer? O que ele fará? ¿Para qué esa toalla? Ué, e essa toalha para quê? ¿Por qué se levanta de la cena? Por que ele se levantou da ceia? ¿Y por qué se inclina a los pies de E este? agora, por que se reclina aos pés daquele? Puso agua en un lebrillo Ele pôs água numa vasilha y comenzó a lavar los pies de los e discípulos passou a lavar os pés aos discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido.
Qué significado más profundo esto. Que profundo significado tem isto. Recordemos que estos son los hijos del trueno. Lembremos, são os filhos do trovão. Estos son los pescadores violentos acostumbrados a las tormentas del mar. São aqueles pescadores violentos que estão acostumados às tormentas do mar. Estos son los hombres sin letras y del vulgo que el Señor escogió. São aqueles homens vulgares e letrados que o Senhor escolheu. Y estos hombres, con toda su deformidad, empezaron a ser trabajados por el Señor. E o Senhor, e aqueles homens com todas as suas características começaram a ser trabalhados pelo Senhor. El Señor les había reprendido con sus palabras. O Senhor já os havia repreendido com suas palavras. El Señor les había hablado de la humildad. O Senhor já havia falado a eles sobre humildade. Pero aquí no hay palabras de humildad. Mas aqui não ouvimos palavras de humildade. Aquí hay un ejemplo supremo de humildad. Mas aqui vemos um supremo exemplo de El humildade. rey toma el lugar de esclavo, O rei se coloca na posição de escravo, porque es un esclavo quien le lava los pies a su señor. porque é o escravo que lava os pés do Senhor. Pero en este momento el rey asume la posición de un esclavo. Mas naquele momento foi o próprio rei que assumiu a posição de escravo. Y estos hombres tan deformes son tratados como señores. E aqueles homens todos deformados são tratados como senhores. Estos pies deben haber estado extremadamente sucios. Aqueles pés deviam estar imundos. O los caminos polvorientos de su tiempo. Aqueles caminhos, estradas empoeiradas. Es posible que la mugre hubiese estado pegada a la piel, Aquela sujeira devia estar incrustada na pele, casi como una escama sobre la piel. quase como escamas sobre a pele. Pero el Señor no se escandalizó. O Senhor não se escandalizou. Él no les mandó a hacerse un lavado previo. Ele não mandou lavar os pés previamente. El Señor comenzó con el agua a quitar esas escamas. Mas o Senhor começou com aquela água a tirar aquela sujeira, aquelas escamas de sujeira. Pero no solo había suciedad en los pies de ellos. Não havia apenas sujeira nos pés deles, Su alma estaba siendo lavada también. mas naquele momento a sua própria alma estava passando por um processo de lavagem. La mugre de los pies caía con el agua. A imundície dos pés caía com a água, Pero la actitud del Señor quebró los corazones de mas ellos. foi a atitude do Senhor que quebrantou seus corações. Porque la soberbia del alma empezó a ser lavada también. E a soberba da alma começou a ser lavada. Los hijos del trueno empezaron a ser desmoronados. Aqueles filhos do trovão começaram a ser ruídos, desmoronados. Su soberbia comenzó a ser lavada. E a sua soberba começou a ser lavada. Le llegó el turno a Pedro. Chegou a vez de Pedro. Y Pedro no se puede callar. Pedro não conseguiu ficar calado. Y él dice estas palabras: E ele disse: Señor, tú me lavas los pies. Senhor, tu me lavas os pés a mim? Hubo un destello de luz en Pedro. Houve um raio de luz em Pedro. Se interrumpió el silencio de ese acto tan especial. Com Pedro, o silêncio daquele momento tão especial foi rompido. ¿Será que Pedro recordó su experiencia en el monte de la transfiguración? Será que Pedro lembrou daquela experiência lá no Monte da Transfiguração? El Señor Jesús no era un simple hombre a esas alturas para Pedro. Já para Pedro, naquele momento, o Senhor não era um simples homem. Él había estado en el monte con el Señor. Ele já havia estado no Monte da Transfiguração com o Senhor. Había oído el concepto que el Padre tenía de acerca del Hijo. Ele já havia ouvido o conselho que o pai tinha a respeito do filho. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este é meu filho amado em quem me comprazo. Era una voz venida de la magnífica gloria. Essa foi uma voz ouvida da magnífica glória dos céus. Si cualquiera de nosotros hubiésemos tenido esa Se experiencia, qualquer um de nós tivéssemos passado por aquela experiência, estoy seguro que no habríamos olvidado ni siquiera una de esas palabras. eu tenho certeza que jamais esqueceríamos uma palavra sequer. Esas palabras deben haber quedado resonando en todo el ser de Pedro. Aquelas palavras certamente ressoaram e ressoavam ainda no ser de Pedro. Y este mismo Jesús, E esse mesmo Jesus, con su rostro brillante en el monte, com seu rosto brilhante lá no monte, ahora está en el cenáculo, ali se encontra no cenáculo, ceñido con una toalla, cingido com a toalha, con un lavatorio con agua, com uma bacia cheia de água, lavando la suciedad de sus pies. lavando a imundície dos Señor, pés. tú me lavas. E Pedro
pergunta: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Esa palabra es para nosotros hoy día. Essa palavra é para nós hoje. Que te ayude a ti, que me ayude a mí. Que ajude essa palavra a você e a mim. Vinimos a este encuentro. Nós viemos a este encontro. Y tú y yo sabemos lo que la palabra de Dios significa. E nós sabemos o que significa a palavra de Deus. Y nosotros sabemos lo que la iglesia significa. Sabemos o que a igreja significa. En realidad, hasta dónde la conocemos. Até onde nós conhecemos. No podemos presumir que conocemos todo. Não temos a pretensão de dizer que conhecemos tudo. Pero tú conoces el lavamiento del agua por la palabra. Mas você conhece o lavar da alma pela palavra. Pero el Señor nos trajo a este encuentro O Senhor nos trouxe a este encontro para lavar la suciedad de nuestros pies para lavar a sujeira do nosso pé y para también lavar la suciedad de nuestra propia e alma. também para lavar a sujeira, a imundícia da nossa própria alma. Seremos bienaventurados tras este encuentro Nós seremos bem-aventurados se neste encontro, si no retornamos a casa tan solo con un conocimiento intelectual, se nós não retornarmos a casa apenas com conhecimento intelectual, sino que la palabra del Señor ha producido un lavamiento. mas que a palavra de Deus exerça esse lavar. Confiamos en la palabra del Señor, Confiamos na palavra do Senhor. porque la palabra del Señor actúa en nosotros. A palavra do Senhor atua em nós, opera em nós. La palabra del Señor tiene poder para sobreedificarnos. A palavra de Deus tem poder para nos edificar. Sí. Hermanos, estamos viviendo un día precioso nosotros. Irmãos, estamos vivendo dias preciosos. Reconozcamos que este es un día de visitación. Devemos reconhecer que este dia é um dia de visitação. ¿Recuerdan que Jerusalén no conoció el día de su visitación? Lembre-se que Jerusalém não reconheceu o dia da sua visitação. En aquel día el Señor lloró. E naquele dia o Senhor chorou sobre Si Jerusalém. supieras lo que este día significa para tu paz. Oh, se soubesses o que este dia significa. Pero tu casa hoy es dejada desierta Mas hoje a vossa casa vos ficará deserta, porque no conociste el día de tu porque visitación. não conhecestes o dia da tua visitação. La luz vino a este mundo. A luz veio a este mundo. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Ele veio para os que eram seus e os seus não receberam. Pero el Señor por su espíritu y por su palabra. O Senhor, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Hermano, escúchelo muy bien. Ouça bem com atenção, irmão. El Señor por su espíritu y por su palabra. O Senhor, pelo seu Espírito e pela sua palavra. Él está en nuestro medio hoy. Hoje Ele está no nosso meio. Está lavando nuestros pies. E Ele lava os nossos pés. Podemos llenar nuestros corazones de admiración Podemos encher o nosso coração de admiração. y con más revelación de la que Pedro tenía en ese momento. E com mais revelação do que a que Pedro tinha naquele momento. Adoremos a nuestro bendito Podemos Señor. adorar o nosso bendito Senhor. Señor, tú has venido a lavar mis pies. Senhor, Tu viestes lavar os meus pés. Tú has venido a quitar las costras de mi alma. Tu viestes a purificar, limpar a minha alma. Señor, a limpiar toda la suciedad de mi orgullo. A levar e limpar toda a sujeira do meu orgulho. Señor, que la obra de la cruz sea efectiva en nuestros corazones. Que a obra da cruz seja eficaz em nosso coração. Precioso lo que el Señor enseña aquí, hermano. É muito precioso o que o Senhor ensina aqui. Pero falta todavía una lección. Mas ainda falta uma lição. El Señor vino a servir, O Senhor veio servir, pero vino también a dar su vida. mas também Ele veio a dar a sua vida. Vamos a Juan capítulo 19. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 19, Versículos 17 y 18. versículos 17 e 18. João, capítulo 19, 17 e 18. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Hermano, creo que nos hace bien hacer trabajar un poco nuestra imaginación. Eu acho que nos faz bem procurar imaginar certas coisas, A la luz de la palabra del Señor à luz da palavra do Senhor y con el socorro del Espíritu Santo. e com a ajuda do Espírito Santo.
Aquí no se nombra a los discípulos, Aqui, os discípulos não são mencionados, pero ellos están observando toda esta terrible escena. mas eles observaram toda esta terrível cena. Pedro ya había llorado amargamente Pedro, a essas alturas, já havia chorado amargamente a causa de haber negado al Señor. por ter negado o Senhor. Los discípulos habían huido cuando el Señor fue capturado. Os discípulos fugiram quando o Senhor foi capturado. Ellos habían sido testigos del lavamiento de sus pies. Eles haviam testemunhado aquele momento do lavar os seus próprios pés. Y ellos estaban conscientes de todo lo que estaba aconteciendo en Jerusalén. E estavam conscientes do que ocorria em Jerusalém. Y tal vez escondidos entre la multitud, E possivelmente escondidos ali, mesclados com a multidão, o como mirando de lejos, ou talvez olhando lá de longe, ellos vieron a su maestro cargando la cruz. eles viram o seu mestre carregar a cruz. Hermano, ¿qué estaba aconteciendo dentro de ellos en ese momento? Irmãos, o que se passava dentro deles naquele momento? Su maestro dijo que había que ser siervo de todos, O Senhor havia dito que era necessário ser servo de todos, pero no solo lo dijo con palabras, mas Ele não disse apenas isso com palavras, sino con ellos ciñéndose la toalla y lavando sus pies. mas com um fato. Ele se cingiu com a toalha e lavou os pés. Y luego el Señor dijo que pondría su vida en rescate por muchos. E Ele também disse que o Filho do Homem veio para dar a sua vida por resgate de muitos. Ahí está nuestro maestro Ali- cumpliendo su palabra. Ali estava o mestre cumprindo a sua palavra. Qué impacto dentro de esos corazones. Que grande impacto isso deve ter sido no coração deles. Estos hombres violentos Aqueles violentos homens estaban siendo desmoronados interiormente. eles estavam sendo como que desmanchados por dentro. Toda su atención seguía estando en su maestro. Toda a sua atenção ainda estava no seu mestre. Ahí está mi maestro cumpliendo su palabra. Ali está meu mestre cumprindo a sua palavra. Leamos el versículo 25 Versículo 25 hasta el 27, por favor. até o 27 de João capítulo 19. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus, sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Todos sabemos aquí que el discípulo mencionado es Juan, Todos sabemos que esse discípulo mencionado é João, hermano de Jacobo, é o irmão de Tiago, hijo de Zebedeo, filho de Zebedeu, hijo del trueno. filho de trovão. ¿Qué queda del hijo del trueno en esa escena? O que restou do filho do trovão naquela cena? Está la madre del Señor. Aqui está a mãe do Senhor. ¿Qué escena es esa, hermano? Que cena é essa, irmão? Saquemos de nuestra mente todas las películas que hemos visto de Jesús. Esqueça por um momento todos os filmes que você já viu do Senhor Jesus. Creo que a todos nosotros nos pasa lo mismo. Eu creio que isso acontece com todos nós. Cada vez que vemos alguna película del Señor, Cada vez que vemos algum filme a respeito do Senhor, decimos, no, esto no fue así. a gente olha assim, não foi assim não. El Señor no habló de esa manera. O Senhor não disse essas coisas, não falou daquele jeito. Esto fue más terrible de lo que aquí se Isso aqui muestra. foi muito mais terrível do que aparenta. Ese hombre es solo un actor. Aquela pessoa é apenas um ator. Él está maquillado en esa escena. Ele está maquiado naquela cena. Pero el Espíritu Santo habla a nuestros corazones. E o Espírito Santo fala ao nosso coração. Aquí María no es una actriz. Aqui Maria não é uma atriz, Es la mujer que fue visitada por el Espíritu Santo. mas foi uma mulher visitada pelo Espírito Santo. Es la mujer que guardó todas las cosas en su corazón. Foi aquela mulher que guardou todas as coisas em seu coração. Y en forma muy callada, él siguió a su hijo. E de maneira calada seguiu a seu filho. Ella no lo negó, Ela não negou, nunca lo traicionó. nunca o traiu.
Y cuando todos huyeron, E quando todos fugiram, ella fue valiente para estar junto a la cruz. ela foi valente o suficiente para estar ali, ao lado da cruz. Qué imagen, qué rostro, cómo sería el ánimo de María viendo a su hijo crucificado. Qual seria o rosto, o sentimento de Maria ali contemplando seu filho sendo crucificado? No tenemos capacidad de comprender esa profundidad. Não temos capacidade para compreender a profundeza dessa situação. Pero podemos imaginarnos un poco a Juan. Mas nós conseguimos imaginar um pouco João. Juan está presente en esa escena. João está presente naquela cena. En medio de esas tres mujeres No meio daquelas 3 mulheres, está Juan. ali está João. Esa imagen no se borraría nunca más. Aquela imagem jamais seria apagada da sua memória. El rostro de su maestro con corona de espinas. O rosto, a cabeça, a face do Senhor, seu mestre, com a coroa de espinhos. Ya no es el rostro del Cristo transfigurado en el monte. Não mais é o rosto daquele Cristo transfigurado no monte, Es su maestro cumpliendo la palabra hasta el fin. mas é o seu mestre cumprindo a sua palavra até o fim. Era su maestro que llevó sus promesas más allá de lo que ellos jamás imaginaron. Eu era um mestre que estava cumprindo as suas promessas muito além do que Pedro imaginava. Cada vez que el Señor mencionaba su muerte, Toda vez que o Senhor mencionava a sua morte, los discípulos tenían un bloqueo en su mente. os discípulos tinham como que uma mente bloqueada. Y fue ese bloqueo en la mente de Pedro E foi esse bloqueio na mente de Pedro que provocó en él la osadía de interferir en el Señor para que no fuera a la cruz. que o levou a ser ousado a ponto de interferir com o Senhor para que não fosse a cruz. Campbell Morgan dice que esa actitud de Pedro fue una actitud de amor. Campbell Morgan diz que essa atitude de Pedro foi movida por amor. Él amaba a su maestro. Ele amava o seu mestre. Él amaba a su maestro exaltado, transfigurado. Ele amava o seu mestre exaltado, transfigurado. Eso quería él para su maestro. Ele desejava isso para o seu mestre. Por eso estaba dispuesto a levantar un tabernáculo en el monte. E por isso estava disposto até mesmo a fazer uma tenda ali no monte. Él quería gloria para su maestro. Ele queria glória para o seu mestre. Pero la idea de que su maestro muriese Mas a ideia de que seu mestre teria que morrer no tenía cabida en el corazón de sus discípulos. não tinha lugar no coração de seus discípulos. Pero la palabra del Señor fue firme. Mas a palavra do Senhor foi firme. Ustedes, para ser el primero, deben ser el último. Para ser o primeiro, precisa ser o último. Y en el lavamiento de los pies eso quedó muy claro. E isso ficou muito claro quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Pero ellos jamás pensaron que el Señor cumpliría la promesa de morir. Mas eles não imaginavam que o Senhor cumpriria a promessa de morrer. El Señor fue mucho más lejos de lo que ellos jamás imaginaron. O Senhor foi muito além daquilo que eles sequer imaginavam. Y ahí está el hijo de Zebedeo. E ali encontramos o filho de Zebedeu. Creo que a esa altura ya no puede llamarse Boanerges. Eu creio que naquele momento já não podemos chamá-lo de Boanerges. Todas sus estructuras quedaron destruidas. Todas as suas estruturas foram destruídas. Su maestro dando la vida por todos los Ali hombres. estava seu mestre dando a sua vida por todos os homens. Qué momento, hermano, más precioso. Que momento, irmãos, precioso. Un momento que afecta a los cielos, la tierra y el infierno. É um momento que afetou os céus, a terra e o inferno. El Hijo de Dios que desde la eternidad vino a este mundo. É o Filho de Deus que veio a este mundo Entregaba su vida por todos los hombres. entregar sua vida por todos os homens. Ahí está nuestro Salvador muriendo por ti, muriendo por mí. Ali encontramos o Salvador morrendo por você, morrendo por mim. Qué impacto dentro del corazón del apóstol. Que grande impacto teve isso no apóstolo. Amados hermanos, Amados irmãos, cualquier amigo o pariente de Pedro, Juan y Jacobo qualquer amigo ou parente de Pedro, Tiago e João que hubiesen conocido su vida anterior a Cristo que tivessem os conhecido como eram antes de Cristo y que pudieron ver a estos mismos hombres después de la resurrección del Señor, e que puderam contemplar e ver esses homens depois da ressurreição do Senhor, cuando les vieron actuar o predicar o sanar enfermos después de Pentecostés, depois do Pentecostes, quando os ouviram pregar e viram curar enfermos e atuar, tenían plena razón para hacer esta pregunta: eles tinham razão para fazer a pergunta:
¿Qué te pasó, Pedro? O que aconteceu com Pedro? ¿Quién te cambió, Jacobo? Tiago, quem que te mudou? Quem te transformou? Juan, tú eres otra persona. João, você é outra pessoa. Yo conocía a un Juan, ahora conozco otro Juan. Eu conhecia um João, agora eu conheço outro João. Tu cara es la misma, Teu rosto é o mesmo, tu voz es la misma, a voz é a mesma, pero dentro de ti tú eres otra persona. mas dentro de você, você é diferente, você é escuela outra pessoa. ¿A qué escuela fuiste? A que escola você foi? ¿A qué disciplina fuiste sometido? Você foi submetido a que tipo de disciplina? ¿Qué gran esfuerzo hiciste tú? Qual foi o seu grande esforço nisso tudo? ¿Cuál es el mérito que tú tienes en esto? Qual o mérito que você tem nisso tudo? Ya saben la respuesta de estos discípulos. E nós sabemos as respostas de tudo. Me encontré con Jesús. Eu encontrei Jesus. Jesús cambió mis paradigmas. Jesus mudou os meus paradigmas. En Jesús acalló la voz del trueno. O Senhor acalou a voz do trovão. Aquí adentro ocurrió un cambio grande. Dentro de mim houve uma grande mudança. Y yo no soy el autor de mi propio cambio. E eu não sou o autor dessa mudança. Otro me cambió. Alguém, uma outra pessoa me transformou. Jesús me venció. O Senhor Jesus me venceu. Caí rendido a sus pies. E eu caí rendido a seus pés. Sus palabras fueron firmes. Suas palavras foram firmes. Sus promesas fueron seguras. As suas promessas foram seguras. Jesús es confiable. O Senhor Jesus é confiável. Cada cosa que Él dijo, cada cosa cumplió. Cada coisa que Ele disse, Ele cumpriu. Él dijo que iba a morir y murió. Disse que morreria e morreu. Dijo que iba a resucitar Disse que ressuscitaria y resucitó. e ressuscitou. Con razón Pedro levanta fuertemente su voz. Não é de admirar que Pedro levanta sua Por voz. favor, baje el volumen, hermano. Baixe esse volume, irmão. A este Jesús resucitó Dios, A esse Jesus, Deus o ressuscitou, de lo cual todos nosotros somos testigos. do qual todos nós somos testemunhas. Este es otro trueno, Este é outro trovão. pero no es el trueno del alma humana. Não é o trovão que surge na alma humana, Este es el trueno de la resurrección. mas é o trovão da ressurreição. Y las ondas sonoras de ese trueno E as ondas sonoras daquele trovão llegaron hasta Brasil, chegaram até o Brasil, traspasaron la cordillera de los Andes, passaram pela Cordilheira dos y hasta Andes, lo último de la tierra. até os confins da terra. Hay hombres y mujeres que confiesan que Jesucristo es el Señor. Há homens e mulheres que confessam que Jesus Cristo é o Senhor. Y esta confesión está también dentro de ti. E essa confissão está em você também. En el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Nos céus, na terra e debaixo da terra. Jesucristo es el Señor. Que Jesus Cristo é Senhor. Y el cielo quiere oír esa voz ahora mismo E aquí. os céus desejam ouvir essa voz agora mesmo aqui. Por favor, repitan con mi hermano. Repitam comigo. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, Nos Jesucristo. céus, na terra e debaixo da terra, Jesus Cristo é Senhor. Hermano, ahora háganlo con la fuerza del Espíritu que está dentro de sus corazones. Agora faça isso com a força do Espírito que está em seu coração. Vamos lá? Nos Nos céus, céus, na na terra e debaixo da terra, Jesus Cristo é Es el Senhor. Señor. Gloria al nombre del Señor. Glórias ao nome do Senhor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito seja o nome do Senhor. A Él sea toda la gloria. A Ele seja toda a glória. Amados hermanos, Amados irmãos, yo nunca he predicado de Judas. eu nunca preguei a respeito de Judas. Creo que es extremadamente complicado hablar de Judas, Eu acho que é muito complicado falar de Judas. pero fue el único discípulo que se perdió la gloria de la resurrección y de la predicación del Evangelio. Mas foi o único discípulo que perdeu a glória da ressurreição e da pregação do Evangelho. Qué tremenda pérdida habrían tenido Pedro, Juan y Jacobo Que grande perda teriam tido Pedro, Tiago e João si cuando fueron reprendidos hubiesen retrocedido. se eles tivessem voltado para trás ao serem repreendidos. Porque luego de que el Señor Jesús murió, comenzaron a ver quién era verdaderamente el Señor. Porque foi depois que o Senhor morreu que eles puderam perceber quem Ele era Y verdadeiramente. allí, hermano, está toda la
riqueza de lo que es el Señor E Jesucristo. aí encontramos toda a riqueza do que é o Senhor Jesus Cristo. Y tú y yo tenemos hoy esa riqueza. E hoje você e eu temos essa riqueza. Y esa riqueza se está instalando dentro de nosotros. E essa riqueza está sendo instalada dentro de nós. Esa palabra viva, esa palabra rema, Essa palavra viva e rema está trabajando dentro de nosotros tem trabalhado dentro de nós para que surja esa iglesia gloriosa, para que surja a igreja gloriosa, para que surjan esos hijos maduros. para que surjam os filhos maduros. Amados hermanos, Amados irmãos, qué gran pérdida habrían tenido estos discípulos. quanto esses discípulos teriam perdido? Piense un poco en eso. Considere isso Y nunca retrocedamos. e nunca voltemos para Aunque trás. te cueste lágrimas, Ainda que te custe lágrimas, aunque te cueste la prueba más grande, ainda que você tenha que passar pela maior prova, aunque seas golpeado en la juntura de la cadera, ainda que você seja tocado aqui, deslocado a sua junta do quadril da coxa, aunque tengamos que renguear, cojear el resto de la vida, ainda que tenhamos que mancar pelo resto da vida, vale la pena seguir al Señor. vale a pena seguir ao Senhor. La mejor inversión que usted ha hecho es invocar el nombre que es sobre todo O nombre. melhor investimento que você já fez foi invocar o nome que está acima de todo nome. Si usted es un hombre o una mujer de humilde condición, Se você é um homem ou uma mulher humilde, de condição humilde, hermano, no tenga ningún temor por eso. não tema isso, irmão. Porque si usted tiene a Cristo en su corazón, Porque se você tem Cristo em seu coração, y si el Señor es su esperanza de gloria, e se Cristo é sua esperança de glória, usted es más rico que que los hombres más ricos de este mundo. você é muito mais rico do que os mais ricos deste mundo. Y si usted es una persona privilegiada en lo económico y en lo social, E se você é uma pessoa que tem certos privilégios econômicos e sociais, dé gracias al Señor por eso. agradeça ao Senhor por isso. Celebre al Señor por la misericordia, Celebre o Senhor porque Ele é pero misericordioso, no ponga el corazón en esas riquezas, mas não coloque seu coração nessas riquezas. porque la verdadera riqueza está en los cielos. Porque a verdadeira riqueza, o verdadeiro tesouro está nos céus. Amados hermanos, E, amados irmãos, miremos esa riqueza por un pequeño momento y con esto terminamos. consideremos essas riquezas por um pequeno momento e com isso nós concluiremos. Apocalipsis capítulo 22. Livro de Apocalipse, no capítulo 22. Es probable que Apocalipsis sea el libro que menos comprendemos, É possível que Apocalipse seja o livro que nós compreendamos menos. pero hay ciertas cosas del libro de Apocalipsis que ya las tenemos muy comprendidas. Mas há algumas coisas no livro de Apocalipse que compreendemos muito bem. Capítulo 22, versículos 3 y 4. Déjame leerla. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amém. Apocalipse 22, a partir do versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Amém. Pensemos solo un momento en Juan. Vamos considerar João por um instante. Veamos la imagen de Juan del Cristo crucificado. Considere a imagem que João tinha do Cristo crucificado. ¡Qué imagen terrible! Que terrível essa imagem. Su maestro amado muriendo en la cruz, Seu amado mestre morrendo ali na cruz, encargando a su madre en la cruz. encomendando a sua mãe ali da cruz. En la imagen del rostro sufriente nunca se apartó de su mente. A imagem do rosto cheio de sofrimento jamais foi apagada da mente de João. Pero qué consolación más extrema la de Apocalipsis 22:4. Mas que grande conforto, consolo extremo nesses versículos de Apocalipse.
Hermanos amados, nosotros compartiremos esa consolación también. Irmãos e irmãs, nós também compartilhemos desta consolação. Veremos el rostro del Señor. Veremos o rosto do Senhor. No quiero imaginarme nada, Eu não quero imaginar muito, pero ese rostro no estará ensangrentado. mas aquele rosto não mais estará ensanguentado. Veremos al Señor tal como Él es. Veremos o Senhor como Ele é. Y el Espíritu Santo está diciendo dentro de E o nosotros, Espírito Santo fala em nós. tú tienes esta esperanza dentro. Tu tens essa esperança em si. Y quienes tenemos esta esperanza E aqueles que temos essa esperança de ver al Señor tal como Él es, de ver o Senhor como Ele é, nos purificamos a nosotros mismos. com isso nos purificamos a nós mesmos. Agarremos la palabra del Señor. Vamos nos apossar da palavra do Senhor. Volvamos a leerla una y otra vez. Vamos lê-la vez após vez. Y estemos expectantes porque veremos al Señor. E devemos estar na expectativa de vermos o Senhor. Qué maravilloso día el que tenemos por delante. Que maravilhoso dia será esse que ainda está por vir. Quita la mirada de tus fracasos. Não contemple mais os seus próprios fracassos. Quita la mirada de tus debilidades. Tira os olhos das suas fraquezas. No confíes en ninguna de tus fortalezas. Também não confie nas suas fortalezas, nas suas forças. Es tiempo de poner la mirada en el Cristo crucificado. É tempo de contemplar e colocar os olhos no Cristo crucificado, Garantía eterna de nuestra salvación. que é a garantia eterna da nossa salvação. Porque cuando estemos en gloria en su presencia, Quando estivermos na sua presença e na glória, cantaremos una canción maravillosa. cantaremos uma canção maravilhosa. Gloria por siempre al Cordero de Dios. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus. Digno es el Cordero que fue inmolado. Esse é o Cordeiro que foi imolado Que con su sangre nos redimió para Dios. e com seu sangue nos redimiu para Deus. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. De toda linhagem, povo, língua, nação. Y nos hizo reyes y sacerdotes. E Ele os fez reis e sacerdotes Para Dios nuestro Padre. para Deus, o nosso Pai. El fruto abundante viene. Lá vem o fruto em abundância. No permaneceremos mucho tiempo en debilidad. Nós não continuaremos por muito mais tempo na nossa fraqueza. El trabajo del Espíritu Santo tendrá un maravilloso resultado. A obra do Espírito Santo terá um resultado maravilhoso. Sí, hermano. Sim, irmão, En tu vida. em tua vida, En el más débil que está aquí. no mais fraco que aqui se encontra, En el más fracasado que está aquí. no mais fracassado que aqui está, Ya viene el día de tu fruto. já vem o dia do seu fruto. Si hoy es el día de la cruz, Se hoje é o dia da cruz, obedezcamos al Espíritu Santo. Obedezcamos al Espíritu Santo. nós devemos obedecer ao Espírito Santo. Tomemos nuestra cruz hoy, Devemos tomar a nossa cruz hoje. porque ya la gloria viene mañana. A glória vem no amanhã. No rehuses la cruz hoy, Não recuse a cruz hoje, no sea que te pierdas esta gloria eterna. para não perder essa gloriosa e eterna glória. No sea que tengamos que huir del Señor avergonzados. Nós não queremos fugir envergonhados do Senhor. El Espíritu del Señor nos anhela celosamente. O Espírito de Deus zela por nós com zelo. Y el cielo está esperando pacientemente. E os céus aguardam com paciência. Pacientemente y activamente. Com paciência e de maneira ativa. Porque los ángeles están subiendo hacia el trono. Os anjos sobem em direção ao trono. Y los ángeles están viniendo desde el trono. E os anjos vêm do trono. Y han traído esta palabra para ustedes. E han trazido essas palavras para El vocês. cielo y la tierra se han unido en estos días. Os céus e a terra têm se unido nesses dias. Gracias al Señor por cada uno de los vasos que Él ha utilizado. Graças a Deus por cada vaso que Ele utilizou. Hermanos, estamos verdaderamente conectados con el trono del Señor. Verdadeiramente estamos em contato com o trono do Senhor. Que el Señor tenga mucha ganancia con tu vida, Que o Senhor tenha grande ganho com a sua vida, con tu matrimonio, con tu familia, com teu casamento, com tua família, con tu localidad. com o local onde você se reúne. Que el Señor nos socorra a todos. Que o Senhor nos socorra a todos. Bendigamos al Señor por su preciosa Vamos palabra. bendizer ao Senhor pela sua preciosa palavra. Puedo pedirles que estemos en pie, aunque sea un instante. Todos Será que podemos ficar de pé um instante todos?
No necesitamos alzar la voz. Não é necessário levantar, erguer a sua voz. No necesitamos dar libertad plena al emocionalismo. Nós não precisamos dar liberdade ao emocionalismo, às emoções. Tal vez baste con cerrar nuestros ojos Talvez seja suficiente fecharmos os olhos y con palabras o sin palabras e com palavras ou até mesmo sem palavras, demos gracias al Señor. vamos dar graças ao Senhor. Señor, tu palabra es verdad. Senhor, a tua palavra é verdade. Señor, por la fe recibimos tu palabra. E pela fé recebemos a tua palavra. Toda la palabra ministrada en este encuentro. Toda a palavra ministrada nesse encontro. Permite, Señor, que ninguna de esas palabras caiga en tierra. Senhor, não permitas que qualquer uma dessas palavras caia em terra, Que se cumpla la profecía de Isaías respecto a tu palabra. mas que se cumpra a profecia de Isaías com respeito à tua palavra. De la misma forma como la lluvia cae sobre la tierra, Da mesma maneira com que a chuva cai sobre a terra. Señor, y la tierra hoy es nuestro oído y nuestro corazón. E hoje a terra é o nosso coração, é o nosso ouvido. Señor, así el agua riega la tierra y da fruto. Assim a água rega a terra e produz fruto. Que así también el agua bendita de tu palabra E da mesma maneira a água bendita da tua palavra produzca en nosotros el carácter de tu Hijo. produza em nós o caráter do teu Filho. Produzca un lavamiento no solo de nuestros pies, E que produza um lavar não apenas os nossos pés, sino de todo lo que todavía queda de nuestra antigua naturaleza. mas de tudo que ainda temos da nossa antiga natureza. Perdona, Señor, nuestras soberbias. Senhor, perdoa a nossa soberba. Perdona los pecados ocultos en medio de tu pueblo. Perdoa os pecados ocultos no meio do teu povo. Permítenos andar por tu camino, Permite-nos caminhar e seguir o teu caminho, porque tú mismo eres el camino, porque tu mesmo és o caminho. porque tú eres la verdad, Tu és a verdade, porque tú eres la vida. tu és a vida. Te bendecimos, Te bendizemos, te Senhor, agradecemos. e te Señor. damos graças. Recibe hoy nuestra adoración. Recebe a nossa adoração hoje, Senhor. Padre, Hijo y Espíritu Santo, Pai, Filho e Espírito Santo, Dios eterno, bendito y glorioso, Deus eterno, bendito e glorioso, más revelado por el Espíritu Santo a nuestros corazones. e revelado pelo Espírito Santo em nosso coração. Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Nuestras vidas te pertenecen. A nossa vida te pertence. Gloria a tu santo nombre, Glória a Señor. teu nome, Senhor. Gloria a tu nombre, Señor. Glória a teu nome, Senhor. ¿Podemos decírselo todos juntos? Podemos dizer isso juntos? Gloria Glória a tu nombre, a teu nome, Señor. Senhor. Amén. Amém. Gloria al nombre. Amém. Glória ao Senhor.